Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a graça e a paz da parte de Yahweh, nosso Pai, e de Yahushua Mashiach seja convosco. Neste vídeo estarei falando sobre a cor da pele dos hebreus. Mas antes de você assistir este vídeo, peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. Também quero agradecer todos vocês que deixam aquele like bonitinho aí no canal. Muito obrigado. Peço que vocês compartilhem, dê o like, façam os comentários. Olha, muito obrigado por essa interação com vocês. Muito obrigado. Vamos continuar falando sobre o nosso vídeo de hoje. Hoje, então, nós vamos falar sobre a cor da pele dos hebreus. Em Gênesis capítulo 10, você vai ler e você vai perceber que Jafé, os filhos de Noé, os três filhos de Noé, Jafé, Cã e Sem. Jafé criou os povos brancos, os povos europeus. Cã criou os povos pretos, africanos e Ásia. Sem, os povos vermelhos, os pardos, os pretos, da Mesopotâmia, China, Índia e Américas. Então esses foram os filhos de Noé. Jafé era branco, Cã e Sem eram pretos. E por sua vez Noé era branco. Sem deu luz, ou seja, Sem, Afaxade, Naô, Terá, Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos. Dessas 12, 10 tribos imigraram para as Américas no fim do cativeiro assírio e babilônico. E as outras 2 tribos vieram em navios negreiros como escravos para as Américas. Então, Abraão, Isaac, Jacó, José, Benjamim, Moisés, apóstolo Paulo, todos esses hebreus eram pretos, que hoje são chamados pejorativamente de negros. José era da cor dos egípcios, ou seja, José era preto, conforme Gênesis 42, versículo 6, Gênesis 42, versículo 8. Os hebreus, eles tinham uma cor de pele igual à dos egípcios. Os egípcios eram pretos e, por sua vez, os hebreus também eram pretos. Veja, em Gênesis capítulo 50, versículo de 9 a 11. Quando José, no funeral do pai dele, foi levar o corpo do seu pai, Jacó, para sepultar ali em Canaã, no campo de Maquipela, na gruta de Maquipela. Então, no caminho, eles pararam no Rio Jordão e tiveram ali 7 dias de lamentação pela morte de Jacó, seu pai, o patriarca Jacó. Os moradores da terra, os cananeus, quando viram esse pranto, essa lamentação de 7 dias, viram esse monte de povo ali chorando pela morte de Jacó, eles falaram: este é o pranto dos egípcios. Ou seja, eles pensaram que era os egípcios. E qual era a cor dos egípcios? Pretos. Então eles perceberam que tinha um monte de pretos chorando e ele pensou que era os egípcios. Mas na verdade não eram os egípcios, eram os hebreus lamentando a morte de Jacó. E o faraó queria matar Moisés porque ele era hebreu e não egípcio. Êxodo capítulo 2, versículo 15. Na Arábia, quando ele foge então para o deserto, lá na Arábia, Moisés foi conhecido como egípcio e não como hebreu. Então Moisés livrou as meninas das mãos daqueles pastores
que são as filhas de Jetro, e elas pensaram que foi um egípcio que estavam salvando elas. Mas, na verdade, era o hebreu Moisés, preto como eram os egípcios. O Egito, Iarro chama de casa de pretos. Salmo 78, 51, Salmo 105, versículo 23. Iarro também, o Criador dos céus e da terra, comparou aos hebreus aos etíopes. Veja, Amós 9, versículo 7. Não me sois vós, ó filhos de Ashurum, como os filhos dos etíopes? Simeão, aquele que ajudou a carregar o madeiro, também era preto. Lucas 23, 26 e Marcos 15, 21. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz ou o madeiro. Shaul, o apóstolo Paulo, também era preto. Veja, em Atos capítulo 21, versículo 38. Você não é, por acaso, aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Chamou Paulo de egípcio. Por que egípcio? Porque o Egito são povos pretos. E Shaul é um hebreu. E ele é um hebreu preto. Agora, os escravos que vieram para as Américas, Deuteronômio vai chamá-los de hebreus. E a cor deles eram pretos. Veja, escravo hebreu com jugo de ferro no pescoço foram as tribos escravizadas. Deuteronômio 28, 48. Veja que Iarro diz: sobre o pescoço de vocês porá um jugo de ferro até que os tenham destruídos. Quais foram os negros, né? Pejorativamente chamados de negros? Os escravos que tiveram um jugo de ferro preso ao pescoço. Foram os escravos que vieram da África, transportados em navios judaicos para as Américas. Estes eram os hebreus. Veja, Deuteronômio 28, 68, para confirmar. Iarro te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho que tenho dito. Iarro disse, e ali, hebreus, além do jugo de ferro no pescoço, vocês voltarão para a escravidão em navios negreiros. E lá, hebreus, vocês serão vendidos como escravos e escravas aos vossos inimigos. Deuteronômio 28, 68. Logo, a cor da pele dos verdadeiros hebreus, que são os povos da Bíblia, a cor deles é preta, pejorativamente chamada de negro. Ok? Um abraço. Se você gostou desse vídeo, peço que você se compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.